Você então pode acompanhar aí as aulas no seu tempo, segundo aí as suas necessidades. Também você vai ter acesso aí a toda a plataforma da Universidade Marxista, que é uma série de verbetes, uma série aí de títulos que você pode ler, inclusive os verbetes escritos pelo próprio partido, os títulos traduzidos, vários deles traduzidos pelo próprio partido. Então é coisa rara, né? É coisa que só a gente tem. Então, não deixe de se inscrever, o valor módico de R$ 100 é uma ajuda de custo aí para toda essa operação que está sendo montada, né? E exatamente é um grande ganho político para você que vai ter acesso a toda essa informação. Bem, eu acho que é isso, né? Antes da gente começar um programa, vamos dar um bom dia aqui para o companheiro Chico. Bom dia, Chico. Bom dia, tudo bem? Agradecendo o convite aí, vamos começar aí, vamos comentar as últimas notícias aí, ou as primeiras notícias do dia. É isso aí, Francisco é o nosso convidado das quintas-feiras, vai nos ajudar no debate da pauta de hoje, que inclusive aí tem a continuação de um debate muito importante, o tema central em relação à ação do STF contra o deputado do PSL. Então, a gente já começou esse debate no reunião de pauta de ontem. Fica aí o convite para vocês também acompanharem o reunião de pauta de ontem, compartilhar. E hoje a gente vai aprofundar aí no debate. Também aconteceram mais coisas, né, durante o dia de ontem. E, como de costume, antes a gente vai comentar a questão da pandemia, a questão da vacinação, atualizar os companheiros sobre os dados de hoje. Bem, eu já vou abrir o debate com o informe aí dos números da pandemia aqui no Brasil. Nós estamos chegando nos números oficiais a 250 mil mortos. Agora estamos somando 242.178 mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, registramos aí 1.195 mortes pelo coronavírus. Há dias a gente apresenta no Brasil nós temos mais de 1.000 mortes, inclusive a média móvel de mortes diárias aqui no Brasil, ela está aí acho que vai chegar a um mês que ela está acima de 1.000. E, nesse sentido, ontem, em relação aos casos de Covid, estamos chegando aí aos números oficiais apresentados pelo consórcio de empresas, que são números subnotificados. Temos quase 10 milhões de pessoas contaminadas. Ontem tivemos aí registrados 57.937 novos casos. Bem, dou início ao debate com esses números. Passa para a companheira Marília, quiser já comentar alguma coisa. Temos, parece, mais notícias sobre a vacina também, né, Marília? Exatamente. Eu acho que é importante destacar, né? A gente faz um tempo que a gente não fala sobre a situação internacional aqui da pandemia. E a situação internacional, a gente pode falar um pouquinho sobre o Reino Unido, né? Que está com uma nova cepa do Covid se espalhando aí por todo o país. E exatamente a proposta do Reino Unido é ter a terceira dose da vacina, coisa que aqui no Brasil a gente ainda não tem nem a segunda. Nem a primeira a gente tem, imagina só a terceira. Mas essa cepa do Reino Unido, ela chegou aqui em São Paulo, já foi constatado que uma pessoa contaminada por ela, e enquanto isso o outro tipo de coronavírus que foi constatado também no Amazonas, ele se espalha aqui no Brasil. É importante destacar isso daí porque isso daí ele acaba produzindo um impasse em relação à própria vacina, e nesse sentido também a vacina que não é diretamente formada pelo coronavírus, né, quer dizer, aquela que é formada por vírus corona, mas não o Covid sim, o Covid que a gente tem aqui como oficial, ele, quer dizer, vacinas como a Sputnik V e outras vacinas desse tipo,
elas têm uma eficácia melhor para outros tipos de vírus que tem mais ou menos o mesmo da mesma linhagem ali dos vírus corona, né? Quer dizer, a gente precisa destacar isso daí para falar um pouquinho também sobre a perseguição política à própria vacina da Sputnik V. Inclusive, nessa segunda-feira, a Venezuela ela começou a vacinar a sua população com a Sputnik V. A gente já tem a Argentina vacinando também a sua população com a Sputnik V. É importante destacar isso daí, porque a gente também deveria falar aqui sobre os vacinados aqui na América Latina, né? São apenas 63 milhões que receberam a vacina contra a Covid aqui nas Américas, diz o OPAS, Organização da Pan-Americana de Saúde, que vem fazendo esse levantamento. Já se considera que para que a América Latina ela tenha uma imunidade de rebanho, aquela imunidade que se dá quando uma grande parcela da população é vacinada, seriam necessários 700 milhões de pessoas. Quer dizer, a gente está muito abaixo aí do número necessário para que haja, de fato, a imunidade geral da população e, quiçá, a imunidade geral em relação às novas cepas. Então, quer dizer, nos países atrasados, essa questão da vacinação, de forma geral, tem sido dificultada aí, não só pela política dos países, que é a questão essencial, mas também pela política dos países imperialistas, que estão dificultando também a concessão da vacina para esses outros países. Lembrando que os Estados Unidos ele fechou aí as portas para divulgação, para exportação da vacina, e ele está usando toda a vacina produzida só em solo nacional. Isso vem ocasionando, inclusive, na queda do número de casos e de mortes nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que o número de mortes nos Estados Unidos chegava a 4.000 pessoas. Agora, com essa queda, o número de mortes nos Estados Unidos chegou a 2.000 pessoas. O Brasil está quase alcançando os Estados Unidos, né? Vejam só, né? O pessoal aí que gosta muito dos Estados Unidos, então pode ficar feliz aí que a gente vai chegar aí ao nível dos Estados Unidos, que está numa situação bem crítica ainda. Pode ultrapassar, inclusive, né? Se eles tiverem uma queda aí maior ainda, o Brasil pode chegar a passar, mas... Se tornar a liderança da pandemia, olha só. Olha só o que o golpe fez com o Brasil, né? Enquanto em relação à qualidade de vida, o alfabetismo, inúmeras situações aí de desenvolvimento, o Brasil está lá embaixo. Agora, com a questão da pandemia, pelo menos a gente vai falar que nós somos primeiro em alguma coisa. Exatamente. Seria cômico se não fosse tão trágico. Bem, algum comentário? Não, Chico? Eu acho que esse negócio mostra que também, inclusive, já se aquietou bastante, né, a propaganda em torno da vacina aqui no Brasil, né? Se fez muita propaganda e agora eu acho que caiu a ficha para muita gente de que, na verdade, isso daí era tudo uma grande jogada política, né? Uma grande farsa. Não existe mais toda aquela festa em torno da vacina, da porcaria de vacina aí que foi feita aqui pelo João Dória. Já se acalmou bastante. E a gente vê aí que, inclusive, a vacina nem foi feita. Isso que é o pior, né? Se fez toda essa propaganda, a vacina é super ineficaz e ela nem foi feita, né? Em diversos locais a gente vê que já se esgotaram as doses da vacina. Muita gente que tomou a primeira dose não vai conseguir tomar a segunda dose a tempo dela ser eficaz, né? A eficácia já era baixa. Ainda por cima não vai dar tempo de tomar a segunda dose, ou seja, a eficácia vai ser nenhuma. Então muita gente aí se vacinou à toa, né? Fez toda uma festa e tudo mais. Então eu acho que mostra que a burguesia está totalmente perdida no que diz respeito ao controle da pandemia
particularmente no Brasil, mas é uma questão mundial, né? Como a gente pode ver aí, pelo que a companheira Marília colocou, é um problema mundial, é um problema de conjunto, né? Da burguesia de conjunto. Não existe aí uma capacidade, um interesse político em controlar essa situação em lugar nenhum, né? Exato. Inclusive, a farsa da vacina se prova cada vez que os dias vão passando, né? Ontem a gente completou um mês do início do show da vacinação e a gente vê, né, como temos destacado aqui, que de fato é um show, tanto que em 5 capitais as vacinas já acabaram. Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa e Goiânia, os estoques duram até o fim de semana. Ontem a gente noticiou, né, que no Rio de Janeiro eles encerraram ontem a vacinação. Aqui em São Paulo também, em relação à vacinação dos grupos prioritários de idosos, não tem uma data uma data definida quando que todas as pessoas maiores de 60 anos vão ser vacinadas. Então, sim, você vê que, como a gente colocou, não era uma política séria em relação à vacina, até porque se destacar principalmente o Dória, né, que foi apresentado aí como o herói da pandemia, porque ele trouxe a vacina menos eficiente para o Brasil. Se ele não tinha feito nada para combater a pandemia até agora, por que de uma hora para outra ele estaria aí totalmente preocupado em acabar com a pandemia, vacinar todo mundo? De fato, mostra-se que ele não estava preocupado, assim também como os outros governadores não estão, assim como o governo federal não está preocupado em acabar com a questão da pandemia. Eles estão preocupados com as voltas às aulas, eles estão preocupados aí em congelar salário de funcionário e servidor público. E contratar as mães do pessoal para cuidar das crianças nas escolas. Para contaminar mais pessoas. É essa a preocupação deles, a de espalhar o vírus, porque os números de vacinados no Brasil, depois desse um mês, mostra que, né, o negócio, assim, é totalmente deixado de lado. É importante você falar isso, porque eu acho que uma parte da esquerda, principalmente os setores aí mais ligados à classe média e tudo mais, tiveram a ilusão, e ainda possivelmente tem, de que o Dória era um cara, desde o começo, né, tiveram essa ilusão de que o Dória estava fazendo alguma coisa a respeito do coronavírus, estava preocupado, ele aparecia lá com "fica em casa" escrito na frente ali na bancada dele, dando pronunciamento de máscara, fazendo toda aquela cena, né? É um jogo de cena, né? E muita gente comprou isso daí, sendo que o cara está jogando a população de São Paulo aí, já passa dos 50 mil mortos, para o abatedouro, né? É isso que está acontecendo. Vai abrir as escolas, tudo. Exatamente. Inclusive já abriu as escolas aqui em São Paulo e a gente já tem 741 casos confirmados de coronavírus e 1.133 suspeitos aqui nessa primeira semana de aulas. Então. Imagina só durante todas as outras semanas. E isso daqui, esse número a gente tem que considerar que ele é subnotificado, né? Quer dizer, a gente pode considerar que esse número aqui são das pessoas que foram testadas finalmente. A gente tem 456 casos na rede estadual e 271 na rede particular. Quer dizer, nem estadual nem particular estão salvos aí da contaminação da pandemia. A gente pode esperar que esse número seja bem maior do que esses 1.133 casos suspeitos são mais próximos da realidade, né? E exatamente a gente tem essa situação no momento em que a mesma imprensa que esconde esses números, né? A gente tem dificuldade de encontrar esses números na imprensa burguesa, a gente encontra só na imprensa de esquerda. Esses números aqui foram noticiados pelo site da CUT e que está organizando aí as greves contra a volta às aulas. A gente, da JR, Aliança da Juventude Revolucionária, que fizemos a greve contra o ensino à distância, também estamos organizando aí todo o Brasil a greve contra a volta às aulas. E é importante destacar isso daí, né? Porque na contramão da questão da volta às aulas, fora as 5 capitais que estão esgotando as vacinas no Brasil, aqui na Grande São Paulo, a gente tem várias cidades também que já esgotaram vacinas. Cidades como Guarulhos, que é uma cidade
é a maior cidade da Grande São Paulo, uma cidade muito grande, Ferraz de Vasconcelos, Itaperica da Serra, São Bernardo do Campo, quer dizer, uma série de cidades aí que já estão esgotando o número de... já estão esgotando a vacinação. E é importante destacar essas questões de São Paulo, porque a vacina ela veio aqui de São Paulo, quer dizer, foi utilizada a verba paulistana para fazer a vacinação nacional. Inclusive foi o Instituto Butantan que concedeu a vacina. Ela foi importada da China, não, da Índia, para ser distribuída aqui no país. E é importante destacar também que as fábricas de vacina do Butantan ainda não estão prontas. Nesse sentido, a tendência é que o governo federal passe a tomar a dianteira aí nessa questão da vacinação, mostrando que tudo isso foi, na verdade, um grande teatro, né? Quer dizer, a questão essencial do Dória era tomar a dianteira, foi lá, comprou um tanto de vacina no mercado, distribuiu a vacina como se fosse vacina do Butantan, só que nem era vacina do Butantan, e para tomar a dianteira e tirar a primeira foto em relação à vacinação. Lembrando que a primeira foto, né, a pessoa já até estava vacinada, a pessoa nem tinha sido vacinada na hora, ela era uma tinha participado dos testes, né? Tinha participado dos Voluntária, testes, aí era uma voluntária na questão dos testes. Quer dizer, uma situação, tudo uma situação aí muito complicada. E na questão do auxílio emergencial, a gente vê aí toda uma polêmica em torno disso, de onde se vai tirar o dinheiro do auxílio emergencial, se é do salário dos servidores, se é da taxação dos ricos e tudo mais. Tudo bem, tem que taxar os ricos, o nosso partido é favorável a um único imposto progressivo sobre a renda, mas a gente tem que colocar que para dar bilhões de reais para os ricos, para os bancos, não teve nenhuma discussão. Foram lá, abriram a carteira e deram dinheiro. Então a gente tem que reivindicar isso mesmo, que abram a carteira e deem o dinheiro para a população, que a população precisa. E tanto a gente coloca isso daí porque toda essa consideração, essa polêmica, ela está em pauta porque pelo interesse da própria burguesia. Quer dizer, a própria burguesia está com medo do ascenso popular nessa situação, a exemplo dos Estados Unidos, no qual o Biden aí, ele lançou um plano financeiro para a população, no qual ele vai destinar uma série de recursos aí para as pessoas que estão desempregadas. Quer dizer, isso daí mostra que não tem nada a ver com a luta da esquerda. Na verdade, a luta da esquerda ela tem que indicar que isso seja feito logo, e não só com um valor de R$250, seja feito mais, né? mas Porque com um daí valor de fato de um salário. Quer dizer, R$250 não mata a fome de ninguém, ainda mais das 4 crianças que cada família tem e tudo mais. Quer dizer, não faz sentido. Quer dizer, toda essa polêmica, ela se dá porque o próprio imperialismo está com essa posição, a esquerda brasileira está a reboque do imperialismo, e a gente precisa colocar uma política independente do imperialismo e pedir que realmente a população precisa, né? Que é muito mais do que R$250, é um salário mínimo vital de R$5.000 e condições aí de trabalho, ocupação das fábricas que foram fechadas, inclusive relacionada aí à questão do fechamento das fábricas da Ford e tudo mais. Quer dizer, um programa de fato de lutas e não uma série de migalhas aí que a burguesia dá, e ainda assim, para dar essas migalhas, eles vão lá e fazem toda uma polêmica aí, e a esquerda só fica a reboque dessa polêmica das migalhas, né? Exato. Bem, eu acho que a gente pode partir também para o tema central. O debate já está rolando no chat. Exato, né? o debate Pessoal... aqui no chat. Esse debate que o Partido da Causa Operária está fazendo
Se vê, de fato, só o partido fazendo. Então, desde ontem aí, o partido tem lançado aí as matérias, né, no DCO, debatendo o tema, mas acho importantíssimo a gente aprofundar também aqui no reunião de pauta. Bem, ontem nós demos a notícia aí, né, de que o Daniel Silveira, um deputado do PSL, ele teria sido preso a mando do STF, depois de gravar um vídeo onde ele fazia aí acusações, ameaçava não, ele falava que tinha imaginado, né, os ministros do Supremo, o pessoal do Supremo sendo espancado na rua e tal. Inclusive ele fala, se isso, agora vão lá falar que isso é crime, eu não estou ameaçando ninguém, eu imaginei e tal. E ele, aquém assim, dessa provocação que ele fez, o nosso debate está em torno das medidas ditatoriais que o STF está tomando contra o deputado. Aqui não trata assim, de uma defesa direta do deputado, nós temos aí críticas a todo esse pessoal, inclusive eu acho que se tem um partido que tem crítica ao Bolsonaro, e não só uma política de crítica, mas uma política de combate ao bolsonarismo, é o PCO. Partido aí que há mais de 2 anos está nas ruas pelo Fora Bolsonaro, numa campanha internacional de luta contra o golpe. Então, não trata-se de defesa de nenhum desses elementos. Mas trata-se aí de, diante da situação, denunciar a medida ditatorial, de fato, que o STF está tomando, agora contra o deputado da direita, né? Mas o nosso debate é que isso abre uma perseguição, não é só contra a esquerda, não é só contra a liderança da esquerda, mas contra toda a população. Porque, assim, agora, olhando esse caso, o que acontece? Você não pode mais criticar o STF. Você não pode mais denunciar que é uma instituição totalmente golpista, que eles ajudaram, são responsáveis pelo golpe, eles são responsáveis pelo Bolsonaro, eles deram um golpe contra a presidente Dilma, eles são responsáveis pela prisão do Lula. Então, assim, só da gente estar falando isso agora, pode ser que em algum momento nós sejamos presos aí, porque nós estamos fazendo uma denúncia contra o STF. E eles podem colocar que a gente está fazendo fake news, que nós estamos fazendo aí apologia contra o STF, pela dissolução do STF, coisa que nós somos a favor. Então, o debate em torno disso, inclusive, é um debate muito importante de ser feito em relação dentro da esquerda, porque ontem mesmo, os partidos de esquerda saíram aí em total defesa da medida do STF. Vejam só, eles assinaram aí um pedido de cassação ao Conselho de Ética do deputado e eles estão apoiando a prisão. Eles estão colocando aí que o deputado ter pedido a AI-5 é um crime contra a democracia, que é totalmente antidemocrático, que deixar um deputado falar isso vai totalmente contra a democracia. Só que é engraçado que, assim, uma pessoa pedir para aplicar o AI-5 seria crime. O STF, que está aplicando uma lei muito parecida com a AI-5, não é crime, né? Eles estão aí defendendo a democracia. Vale lembrar que todo o processo de prisão contra o deputado, ele é ilegal. Eles fizeram aí uma prisão flagrante contra um vídeo. O cara ele está apenas falando o que ele está dando ali a sua opinião, que ele queria que o pessoal do STF apanhasse e tal. Está dando a opinião dele, ele não está praticando o crime. Mas aí, a partir disso, ele foi preso em flagrante. E é engraçado que, tipo assim, como que você faz um mandato quando você tem uma situação de flagrante? Porque, assim, eles foram lá e deram um mandato de prisão ao deputado às 23 horas, após o horário que é legal você ir lá e prender uma pessoa. Isso dá uma total prerrogativa para que o STF, daqui a pouco, tire as pessoas da cama e as prenda. Porque é isso que acontece. Vai estar lá, você pensou alguma coisa, você imaginou alguma coisa contra o STF, você imaginou alguma coisa contra o regime, e aí você vai estar acordado sendo levado para a prisão. Se isso não é aplicação de uma medida ditatorial, eu não sei mais o que seria. Bem, passa aí para os companheiros. Bem, eu acho que
a companheira Isa, ela deu um panorama geral, né? Acho que primeiro é importante destacar que a nossa posição é de não cair nessa armadilha de finalmente defender o AI-5 por conta de uma apologia ao AI-5. Finalmente o cara que ele está sofrendo com as coisas que ele mesmo defendeu. Quer dizer, a gente não vai defender aí que a pessoa seja presa porque falou ou pensou alguma coisa, só porque aquilo que ela pensou a gente é contrário. A gente não vai fazer isso, porque finalmente quem prende a pessoa por causa disso vai prender a pessoa porque ela gosta do comunismo, porque ela quer a ditadura do proletariado, porque ela quer fazer a revolução socialista e libertar o Brasil de todas essas medidas aí golpistas que estão sendo colocadas, que são colocadas diariamente pela burguesia. Quer dizer, a burguesia, ela primeiramente vai querer atacar a esquerda e não a direita. O ataque à direita, ela sempre vem como uma forma de a esquerda defender aí, como uma armadilha para a esquerda defender essas medidas extremamente ditatoriais. Lembrando que o próprio AI-5, ele foi instituído por questões assim banais, quer dizer, um cara foi lá e fez uma provocação contra os militares do regime. Os militares não conseguiram prender o cara, porque ele estava sendo muito visado. Foram lá, fecharam o Congresso e fizeram o AI-5. Muito parecido, inclusive. É, né? Muito parecido. A semelhança é bem grande. Então, daqui a pouco a gente vai ter um AI-5 aí, que vai ser apoiado exclusivamente pela esquerda. A gente tem que falar que os 6 partidos que apoiaram a cassação do mandato do deputado são de esquerda, o PT, o PSB, o PDT, o PCdoB, o PSOL e a Rede. Quer dizer, são setores aí ligados à esquerda que vão defender a cassação. Inclusive, a pessoa que é deputada, ela não pode ser presa assim do nada. Quer dizer, ela é protegida pela posição de deputado, porque finalmente na luta política o deputado ele precisa de condições aí de falar o que for necessário para ele falar, para defender as posições dele. Se a posição do cara é direitista, a gente tem que combater falando questões, desmoralizando a pessoa e não prendendo o cara em plena noite ali, tirar o cara da cama e prender o cara. Quer dizer, instituir uma verdadeira ditadura porque o cara falou uma coisa ou falou X ou Y. Isso daí, como a gente falou, ele diz respeito à evolução do golpe em uma verdadeira ditadura, né, um Estado ditatorial de fato, como está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, daqui a pouco a gente também vai instituir a Lei de Segurança Nacional. Aí, inclusive, ele foi preso por conta da Lei de Segurança Nacional. A gente vai instituir a lei aí contra o terrorismo interno, contra o que a pessoa fala, o que a pessoa faz. Aí, se a gente for fazer uma manifestação, pior ainda, porque uma manifestação, além da pessoa falar, ela está mobilizando pessoas em torno de uma coisa. Então, exatamente, a gente vai vendo aí se formar uma ditadura sobre o povo brasileiro, inclusive com o apoio da esquerda, né, que é uma coisa completamente absurda. Eu acho muito esquisito, né? Inclusive eu vi alguma coisa aqui no chat nesse sentido, essa preocupação grande aí da esquerda na defesa das tais instituições, né? É um negócio muito estranho. Parece que a democracia é a instituição STF, é a instituição Alexandre Moraes, não sei o quê, né? A gente vive sob um golpe de Estado, que inclusive o STF é grande responsável por esse golpe de Estado, como a companheira Isadora falou em cima, e agora a gente fica com essa preocupação, uma preocupação muito idiota. Imagina, você não consegue mais votar no candidato que você queria para
para ser presidente, você não pode mais falar determinadas coisas que você pode ser preso, você não pode fazer uma série de coisas, você perde o direito, por exemplo, nessa situação do carnaval, o pessoal perdeu o direito do feriado, uma série de direitos vem sendo arrancadas aí do povo brasileiro, dia após dia, e a gente vê gente de esquerda fazendo papelão, porque é um papelão isso aqui, de defender as instituições, que já foram totalmente pisoteadas, se é que tem alguma importância essa questão das instituições, isso aí já foi totalmente pisoteado, já foi totalmente colocado de lado pela direita. Não existe mais isso daí das instituições. A gente vive o regime do arbítrio. A gente vive sob o regime do arbítrio, que o STF decidiu que vai prender o cara, por seja lá qual for, e prendeu. Passou por cima aí de uma série de processos legais, passou por cima aí de uma série de regulamentações aí. Uma das coisas mais interessantes, né, que a companheira Isadora citou e que pouca gente se atentou, é o fato de que arrancaram o cara da cama para levar ele para cadeia, que é um negócio proibido. É um negócio totalmente ilegal. Você não pode fazer isso. A polícia não pode entrar depois de um certo horário dentro da sua casa para te colocar na cadeia. Isso aí é uma coisa típica da ditadura militar, típica das ditaduras militares aí, que é uma coisa totalmente absurda. Agora, porque você tem uma antipatia aí com o sujeito que está sendo preso, você vai defender um absurdo desse daí? É um negócio, é uma loucura isso daí. É uma loucura total você ver a esquerda. É uma loucura a esquerda defender a cassação do deputado por causa de uma coisa que ele falou. Por que ninguém sai no braço com o cara? Por que ninguém sai no braço com o Bolsonaro quando ele fala que vai estuprar uma deputada do PT, mas aí o cara fala um negócio desse daí e todo mundo defende a cassação dele? É uma coisa absurda, é uma coisa ridícula. Não há interesse nenhum em defender nada, é só uma tentativa da esquerda de se adaptar e de procurar manter o regime totalmente golpista, totalmente corrompido que a gente tem no Brasil. Exato. E eu acho importante destacar, porque o que acontece? Essa decisão foi tomada porque o STF não gostou do que o cara falou. E acho que é importante lembrar que os companheiros, né, os companheiros da esquerda que vão assistir, que é o seguinte: o STF ele também não quer os direitos políticos do Lula. Isso daí não é uma coisa que agrada a eles. Então, daqui a pouco a gente pode também ser preso por conta disso, por estar defendendo os direitos políticos do Lula, por estar defendendo os direitos democráticos do povo. E aí o STF vai tomar as medidas que eles bem decidir e contra essa política que, de fato, é democrática. O que está sendo colocado aí é a defesa dos direitos democráticos. E já que você não pode ameaçar as instituições, então nós, da esquerda, temos que ter cuidado com as coisas, com as defesas, com as reivindicações da esquerda contra esse regime. Por exemplo, a gente vê, diante a polarização da situação política, as pessoas falarem, vamos tacar fogo mesmo na delegacia, vamos tacar fogo não sei aonde. Tem uma frase muito conhecida na esquerda que é tacar fogo nos racistas, nos fascistas. Então, só de você falar Todo isso, mundo preso. você está incitando aí um crime, você pode ser preso. E não falta exemplo desses tipos de... As pessoas falam contra o regime, porque a gente tem muitos motivos para falar contra o regime, para desejar o fim desse regime, que é mantido por instituições como a STF. Só que a partir de agora, então, a gente não vai poder falar nada contra. Até, inclusive, em alguns lugares falam, né, que esse deputado ele falou aí coisas contra a honra do STF. Vejam só, os caras que colocaram o país nessa situação que nós estamos, agora eles têm honra, né? E você não pode criticar, você não pode agredir a honra desse setor. Exatamente. E é importante destacar que, fora o fato de terem tirado o bolsonarista lá da cama, eles feriram a imunidade parlamentar, né? Quer dizer, os deputados eles são imunes de responderem processos crime pelas ameaças ou por aquilo que eles falam. Que finalmente, se isso fosse acontecer, a gente vai ver aí que a gente vai passar a ter uma série de manobras de setores que estão no poder para impedir que a sua oposição ela vá lá e critique as suas posições.
E exatamente é isso que está acontecendo. De acordo com Sandfeld, que a garantia da imunidade parlamentar não se aplica no vídeo congressista porque haveria um crime político punido pela Lei de Segurança Nacional e os parlamentares não têm imunidade de praticar crimes assim. Quer dizer, é um crime político. Isso daí vê que, de fato, é uma perseguição política contra o cara. Ele é um bolsonarista e tudo mais, a gente é contrário aí às posições dele. A gente é favorável que essa oposição de posições, ela se dê nas ruas, ela se dê aí com a polêmica direta aí com esses setores e não com a prisão política desses setores. Quer dizer, e de fato a gente vê que instituir a Lei de Segurança Nacional, quer dizer, uma coisa tradicional da burguesia, uma coisa tradicional das Forças Armadas no momento da ditadura militar. E é importante destacar essas questões, porque isso daqui aconteceu exatamente no momento em que se discutia o tweet do Vilas Boas, toda essa questão do poder das Forças Armadas diante do STF. Inclusive, o próprio Vilas Boas escreveu um livro falando que eles teriam, de fato, ameaçado o Brasil nesse sentido, e a ameaça ela viria por apoio à democracia, porque teria, nesse momento do habeas corpus do Lula, pelo que o Vilas Boas falou, teria um setor da sociedade que estaria ameaçando a segurança nacional. Quer dizer, o setor da sociedade era a esquerda que estava ameaçando a segurança nacional. Então, agora a esquerda, quando o Vilas Boas faz um tweet, além de prender o próprio Lula, a gente vai prender quem está ameaçando a segurança nacional por lutar pela liberdade do Lula. O nosso título dos atos foi ocupar Brasília, mega ato para soltar o Lula. Então, a gente também está ameaçando a segurança nacional, quer dizer, a gente vai soltar o Lula, finalmente. Isso daí é uma ameaça muito maior do que essa que fere a honra do STF. Porque ferir a honra do STF, a gente fere todo final de semana na análise política da semana e toda semana durante nossos programas. Porque, finalmente, eles não têm honra nenhuma. Eles deram um golpe de Estado, eles são velhos ali, comprados pelo imperialismo. E exatamente essa é a nossa posição. E se essa é a nossa posição, a gente também corre o risco aí de ser preso, tirado da cama, como a gente comentou, né? Quer dizer, isso daqui é uma verdadeira ditadura sobre o povo. A gente tem que colocar que a esquerda defender isso, como o companheiro Chico falou, é um papelão e mostra de fato o profundo atrelamento político dessa esquerda com a própria burguesia, né? Quer dizer, a esquerda não tem nem independência política para defender os seus próprios interesses que estão sendo ameaçados. A própria prisão do Lula não foi contraposta aí pela esquerda de forma cachapante. Na verdade, esses setores eles foram favoráveis aí que o Lula se entregasse. Quer dizer, tudo isso mostra que, de fato, a esquerda ela está no fundo do poço. E no fundo do poço a gente fala que não tem, do chão não passa, né? Quer dizer, já está no chão. Eu nem sei, porque toda vez que você acha que a esquerda chegou esse fundo do poço e eles aparecem com uma coisa pior. Porque é importante lembrar que, acho que os companheiros que acompanham as redes do partido, que estão acompanhando o debate, vê que a esquerda pequeno-burguesa, ela vem num total ataque contra o partido. Vale lembrar que esse ataque também foi nesse nível quando o partido alertava sobre o golpe. Era a mesma coisa, falavam que nós éramos lunáticos, que o Lula não ia ser preso, que não ia ter golpe, que as instituições que a democracia no Brasil é sólida, e toda uma história aí. E, claro, atacando o partido, falando que nós somos lunáticos, que nós vivemos aí numa outra realidade, diante de todas as análises que o partido fez com o desenvolvimento do golpe. E agora você vê a mesma coisa. Então, assim, você pensa, não, o pessoal de fato chegou ao fundo do poço, só que aí agora a gente vê eles defendendo o STF, a instituição aí responsável por todos os crimes, os verdadeiros crimes contra a população. Eu gostaria de destacar aqui que teve um companheiro no chat que comentou, porque vocês não
não falam, não comentam sobre o que ele falou, que o que ele falou era criminoso e tal. Pra gente, nós comentamos, né, no início do programa, até comentei o que o deputado falou em vídeo, mas também não importa o que ele falou. Ele apenas falou. Importa pra gente é a aplicação do STF, da ação do STF, que essa sim é ditatorial. E já te passo, Chico, uma coisa que eu gostaria de comentar também, que o pessoal fala assim, mas o povo já está sendo perseguido, vocês estão falando que isso vai voltar contra o povo, mas já tem perseguição e tal. Então, já porque já tem, a gente vai, então, apoiar mais perseguição, agora a gente vai apoiar que a pessoa nem pense mais nada. Vai ser perseguido e falar, não, me persegue mesmo. A gente já é perseguido, não faz mais diferença uma perseguição a mais ou a menos. Assim, você vê que, de fato, é uma loucura esses argumentos contra a posição do partido. Não, eu ia falar uma coisa que é uma grande besteira, né? Imagina, comenta o que ele falou, porque o que ele falou foi criminoso. Nada que uma pessoa fala é criminoso. Não existe isso daí. Você cometeu um crime por causa de uma coisa que você falou. Isso aí é uma coisa totalmente absurda. Você tem o direito de falar o que você quiser, em qualquer lugar. A esquerda começou nisso daí, apoiando, sei lá, lei contra a homofobia, lei contra o racismo. Aí o cara vai preso porque ele falou alguma coisa que pode ser interpretada como racista, porque pode ser interpretada como homofóbico e tal. E agora a esquerda está defendendo que a pessoa vá presa porque ela critica o STF. É uma falência total, é um absurdo, é uma coisa ridícula. Né? É um direitismo, é uma guinada à direita aí por parte da esquerda pequena burguesa, totalmente absurdo. Aí o cara vem falar, vocês estão defendendo o deputado bolsonarista. Pô, meu, você está defendendo a ditadura. Você está defendendo a STF. Você está defendendo que o cara seja arrancado da cama na madrugada para ir para cadeia. Está defendendo a ditadura. É uma coisa absurda. É um negócio que você vê assim, que você fica impressionado mesmo, a falência total da política da esquerda. Total, absoluta. E os comentários aqui no chat. Pessoal, lembrando, o STF defendeu a condenação da morte a Olga Benário, condenou a Olga Benário grávida e ele mandou ela para o Hitler. Aí tem outro companheiro aqui, o STF inaugurou a AI-5. Mais do que o deputado pediu aplicação, assim, mencionou a questão do AI-5, que é uma coisa que o STF já fez. Como eu destaco, o STF foi lá e está aplicando ações parecidas com o AI-5. Então, o que é pior? O deputado, a pessoa que gravou um vídeo pedindo o AI-5 ou o STF que foi lá e aplicou o negócio? Aí tem gente que fala assim, bem feito, o cara pediu, aí tá. É uma política, é muito direitista, inclusive, para vocês verem o nível, porque assim, agora o pessoal também fica falando assim, o PCO é de direita. Eu vi comentários de pessoas que se dizem de esquerda, né, porque eles sim são de esquerda, e nós que somos de direita, falando assim, tá com dó, leva para casa, em relação ao deputado. Se essa não é uma frase da direita, eu também não sei o que é. Essa imagem é um meme, meme nosso, né? Exato, o cardzinho aí que coloca a questão do problema do AI-5, da semelhança aí entre o negócio que aconteceu em 1968 e o que acontece agora em 2021, né? Eu acho que é importante ver isso daí. Até porque os congressistas eles optaram por não julgar a situação, quer dizer, a gente pode esperar que está todo mundo comprado aí, inclusive o Bolsonaro foi colocado, ele queria julgar a situação favoravelmente ao bolsonarista e foi colocado para ele aí, em conversa com os superiores, digamos assim. Ele não deveria fazer isso para não suscitar crises entre os poderes. Quer dizer, o poder principal é o STF, que na verdade é o imperialismo no Brasil. E lembrando que o STF é controlado aí pelos militares, né? Ou seja, está todo mundo sob a mira do fuzil. É importante colocar isso daí, que eu acho que o pessoal não se deu conta. Está todo mundo sob a mira do fuzil dos militares, né? Da mesma forma que na ditadura militar, estamos todo mundo aqui correndo risco aí de sofrer um golpe militar, porque a discussão é essa. No fim das contas, é isso que está acontecendo. Aí também está uma declaração do companheiro Rui Costa Pimenta na sua conta do Twitter. Ontem ele fez aí outras denúncias sobre
sobre a situação, destacando essa, né? A Lei de Segurança Nacional é um super AI-5. Defender a utilização das leis da ditadura contra uma opinião política é uma ameaça a todos os brasileiros. E, de fato, é isso mesmo. E, bem, acho que a gente estourando aqui o nosso Tem que ver horário. Agradecer os superchats. Agradecer o pessoal que participou aqui do debate. O Carlos Santos contribuiu com o superchat e ele nos avisou aqui que é Sputnik V de vacina. Tinha outros companheiros também vi falando. Obrigada pelo superchat. E também tem um superchat do companheiro Enes Abdala Filho. Muito obrigada. E, bem, desejar um bom dia geral para todos os companheiros que participaram aqui do debate. Tem bastante gente. Agradecer a participação e também pedir aí para os companheiros, quando acaba a reunião de pauta, o vídeo do programa fica separado no acervo dos vídeos da COTV. Então, para os companheiros aí que querem compartilhar esse debate nas suas redes sociais, divulgar aí para os seus contatos, vocês podem ir procurar o vídeo separadamente. Mas também compartilhe o link 24 horas, o link da COTV, que está sempre aí ao vivo, para nos ajudar aqui a divulgação. Bem, bom dia, companheira Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, Chico. Obrigado, bom dia. Chico, até quinta-feira que vem e Isa até amanhã. Mais uma reunião de pauta. Até mais. É isso aí. Tchau. Bom dia a todos.